A Bíblia diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Muitas vezes associamos a graça somente ao momento da conversão, somente ao início da caminhada cristã. Mas a verdade é que precisaremos de graça depois da conversão. A graça é necessária no processo que nos leva à conversão, durante a conversão e após a conversão. E nós precisamos saber como interagir com ela. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais essa verdade bíblica. Estou hoje na fazendinha em Macapá, o estado do Amapá, e aqui ao fundo nós temos o rio Amazonas. Estou passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 12, ele diz: porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo não fala apenas de se converter pela graça. Ele diz, na graça de Deus, na graça divina, temos vivido no mundo. E quando ele usa expressões como santidade, obviamente ele está falando da vida após a conversão. Nós precisamos reconhecer a importância da graça, não apenas na hora de passar pela porta, na experiência do novo nascimento, mas para se viver toda a caminhada cristã. Dallas Willard afirmou que um crente precisa de mais graça para percorrer a jornada da vida cristã do que aquilo que ele precisou na conversão, assim como um Boeing 737. Precisa de mais gasolina para fazer o seu voo do que aquilo que ele consome na hora da decolagem. Nós precisamos reconhecer a importância da graça na vida do crente, não apenas do pecador que se arrepende, mas depois de já convertido, alcançado pela graça, ele precisa entender o que é crescer na vida cristã, na santificação, por meio da própria graça. Toda a vida cristã continua sendo vivida pela fé, assim como se dá a salvação também pela fé. A Bíblia diz, o justo viverá da sua fé. Nós precisamos compreender que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como diz Romanos 1,17. Então nós não podemos deduzir que era necessário fé para a conversão, mas não é necessário fé para o resto. Mas de alguma forma parecemos acreditar que precisávamos de graça na hora de ser alcançados, mas não necessitamos da graça depois. A graça não é apenas o favor imerecido, ela também tem, no Novo Testamento, o conceito de uma força capacitadora. E é justamente com essa mentalidade que eu gostaria de chamar a sua atenção para a importância da graça na vida do crente. Também quero ressaltar que graça não tem a ver apenas com pecados. Por exemplo, Lucas, no capítulo 2, nos diz, no verso 40, que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Ele nasceu sem pecado, ele nunca pecou, mas precisava da graça e a graça aumentava na sua vida. Logo, a graça não se relaciona somente a lidar com questões como o pecado. Paulo fala a respeito de dons, e daqui a pouco vou tocar nesse assunto, fala a respeito de ministério, e ele relaciona essas coisas com a graça. Então é muito importante que eu e você possamos ver, a graça como uma ferramenta, como um recurso não apenas necessário, mas também poderoso para que nós possamos viver a vida cristã da forma correta. Quando eu olho para as declarações do Novo Testamento, eu vejo que mesmo a menção de uma graça que é intensa, que é abundante, não está relacionada somente com questões ligadas ao pecado. É lógico que Paulo escreve aos Romanos e diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 8, escrevendo a gente que já foi salvo pela graça, Paulo diz, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Ou seja, nós podemos crescer na graça, nós podemos experimentar cada vez mais graça depois da conversão. Em Atos, no capítulo 4, no verso 33, quando a Bíblia fala do estilo de vida dos cristãos, diz, em todos eles havia abundante graça. Embora a graça seja um recurso abundante da parte de Deus, não significa que todos estão experimentando a mesma intensidade da sua manifestação. Por quê? Porque a Bíblia nos instrui a crescer na graça. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Isso nos ensina algumas verdades a respeito da graça. Eu gosto sempre de afirmar que a graça não apenas age, ela interage, ela reage. Eu sei que alguns irmãos, inclusive entre eles,
pastores, pregadores que respeito, que admiro e que me abençoo, alguns advogam a ideia de que a graça ela é simplesmente irresistível, mas eu me reservo ao direito de discordar disso. Porque há afirmações a respeito da graça de Deus que nos levam numa direção completamente diferente. Por exemplo, Atos capítulo 13, verso 43, nos mostra que os novos convertidos eram exortados a perseverar na graça de Deus. Se eles precisavam perseverar na graça, não era a graça que fazia tudo por eles. Aliás, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, Efésios 2:8. E Romanos 5:2 diz, pela fé temos acesso à graça. Então a salvação está nos depósitos da graça. O acesso se dá pela fé. E a Bíblia diz que nós acessamos a graça. Não é apenas a graça sozinha fazendo tudo e nos acessando. É lógico que existe interação, mas o que eu quero destacar aqui é principalmente o elemento humano, a presença do elemento humano. E com isso em mente, eu e você deveríamos levar em consideração algumas declarações que as Escrituras fazem a respeito da graça. Então, depois do novo nascimento, sabemos que eu e você podemos experimentar a mesma realidade que o Senhor disse estar disponível a Paulo. Minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus estava falando a alguém que já tinha se convertido e precisava de aperfeiçoamento e crescimento. O livro de Hebreus nos diz, no capítulo 13, no versículo 9, que nós precisamos confirmar o nosso coração com graça. É a nossa atitude de realmente permitir que a graça nos encha, nos preencha, né, nos fortaleça, e tudo isso aponta numa direção, a nossa responsabilidade de interagir com a própria graça de Deus. Eu tenho compreendido que a graça ela é crescente, ela é progressiva. Por exemplo, em João, no capítulo 1, no verso 16, a Bíblia diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Assim como a Bíblia fala de uma transformação de glória em glória, existe graça sobre graça, ou seja, é graça e cada vez mais graça. É essa capacidade de crescer na graça como um imperativo, uma iniciativa, algo que nos é ordenado, significa que nós temos responsabilidades. Se a graça fosse um ato unilateral da parte de Deus e, portanto, irresistível, várias afirmações bíblicas não fariam o menor sentido. Para começo de conversa, a ordenança, o imperativo, crescei na graça. Se a graça fosse um ato unilateral da parte de Deus, ela cresceria em mim, mas eu não poderia escolher crescer nela. Quando Paulo diz a Timóteo, fortifica-te na graça, então, se ela fosse um ato unilateral da parte de Deus, ela poderia me fortalecer, mas não o contrário. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus. Se a graça fosse um ato unilateral da parte de Deus, não poderia ser anulado. E, aliás, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1, o apóstolo Paulo faz a seguinte declaração, nós, na qualidade de cooperadores com ele. Deixa eu fazer uma observação que a palavra aqui, cooperadores, é a tradução da palavra sinergeu, de onde vem sinergia, que significa trabalho conjunto. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque uma exortação para não receber em vão a graça, se ela faz o que quer, a hora que quer e é irresistível. O que praticamente Paulo está dizendo é para que a gente não desperdice a graça. Ou seja, a graça que nos é oferecida, ela pode ser abraçada, nós podemos decidir crescer nela, abundar nela, ou podemos simplesmente interromper o fluxo da manifestação da graça. É por isso que Paulo não apenas escreve aos Gálatas falando sobre alguns que caíram da graça, o que de novo sustenta a ideia de que ela não é unilateral, porque se fosse, ninguém cairia dela. Ela derrubaria quem quisesse, mas ninguém cairia dela. Como também, quando ele diz, o que já afirmamos, não anula a graça de Deus. Se a graça não puder ser anulada, qual o sentido de Paulo fazer uma declaração como essa? Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, nós também lemos, e não vos priveis da graça de Deus, permitindo que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine a muitos. Se a graça fosse um ato unilateral da parte de Deus, eu não poderia me privar dela. Ela poderia me privar de si, mas não o contrário. Tudo isso nos remete à ideia da necessidade de interação. É por isso que nós olhamos para Hebreus capítulo 4, verso 16, como um chamado a essa interação. O texto diz, acheguemo-nos, portanto,
confiadamente. Essa aproximação sempre se dá por fé. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Nós temos a responsabilidade de nos aproximar, nós temos a responsabilidade de buscar, nós precisamos interagir com a graça de Deus. A graça se manifestou de forma gloriosa quando nos fez passar pela porta, por meio da experiência da regeneração. Mas eu e você podemos viver a plenitude de Deus com graça sobre graça. Podemos crescer e nos fortalecer nela, mas não podemos apenas esperar que ela faça tudo sozinho, sem que façamos absolutamente nada. Quando o apóstolo Paulo diz que ele trabalhou mais do que todos os apóstolos, e depois ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo, ele não está dizendo que a graça o tomou à força e o obrigou a fazer aquelas coisas, mas ele está dizendo que quando ele se dispôs a atender o chamado de Deus, a interagir com ele, os recursos divinos foram manifestando-se na sua vida, assim como vai acontecer na minha e na sua também. Se nós queremos andar em santidade, né, como ele declara no texto inicial que lemos aqui de 2 Coríntios 1:12, e se queremos de fato viver nesse lugar de santidade, sinceridade para com Deus, nós precisamos entender que não há outra forma de viver isso, a não ser na graça divina. Há uma graça para o crente, e essa graça, ela não apenas pode, mas ela deve ser abundante. Eu e você podemos entender que assim como a fé é um meio de acessar a graça, existem outros meios para acessá-lo que são expressões da fé. Por exemplo, John Wesley, o grande avivalista, ensinava que uma vida de oração, devocional, né, o tempo com a palavra são meios da graça. As disciplinas cristãs são meios da graça. O jejum, por exemplo, não deveria ser visto como uma moeda de troca, mas como uma forma de subjugar a nossa carne e nos expor à ação de Deus e aos recursos da graça. Se eu e você tomarmos a decisão de não desperdiçar a graça que está à disposição de cada um de nós para o nosso crescimento, para a nossa santificação, e decidimos interagir com ela, nós vamos então viver como João declarou, com graça sobre graça, sendo transformados, como Paulo diz, de glória em glória na imagem do Senhor. E dessa forma, viveremos a plenitude de Deus, dizendo com alegria e gratidão, na graça de Deus, nós temos vivido nesse mundo. Termino com as mesmas palavras de João no final do Apocalipse. Que a graça de nosso Senhor seja com todos. Que ela esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que você faz, desde o momento em que você decidir interagir com ela e não desperdiçá-la.